mas todos nós, seus amigos, tantos que aqui se encontram nessa festa plena de êxito, que a DVB organiza com brilho, é sua hora. Queremos ouvi-lo. Senhoras e senhores, homenageado Mário Garneiro. Temos aqui amigos de todos os matizes, de todas as profissões, de todas as idades, e eu gostaria de poder, pessoalmente, dizer a cada um deles que esta homenagem não é homenagem. Eu sou um mero apêndice daquilo que o ministro muito bem disse, da vontade nacional de fazer com que este país transborde as fronteiras e se instale definitivamente entre as economias mais desenvolvidas do mundo, mas, acima de tudo, mostrando que esta economia que será desenvolvida, já é desenvolvida, tem um laivo social extraordinário para acabar com as diferenças que aqui surgiram ao longo dos anos, causadas especialmente por uma inflação que transformou a pirâmide social de um país rico com manchas de pobreza inaceitáveis ainda na nossa geração. Vejo, por outro lado, o que dizia muito bem o ministro Mangabeira, que há necessidade de uma coalizão de forças para chegarmos lá, porque o Brasil hoje é, talvez, aquele país que tem o maior nível de desejo empresarial. E eu vivi isto e posso lhes dizer que nas crises que passamos na indústria automobilística, algumas delas, que inclusive quando despediram 3.000 pessoas na Volkswagen, eu renunciei à Volkswagen, renunciei à Anfávia, porque não acreditava que as demissões fossem o remédio para crises econômicas. Estes mesmos 3.000, ou estes mesmos que começaram a aprender na indústria automobilística, se transformaram naqueles que criaram a indústria de autopeças, as revendas de automóveis e que se incorporaram num movimento extraordinário de crescimento do próprio país. Ao ver aqui esses amigos que aqui estão, eu queria, em primeiro lugar, dizer que estamos próximos do Natal e que esta solenidade, da qual, repito, sou apêndice, é uma solenidade da partilha. Todos aqui participam deste prêmio, porque todos nós aqui acordamos às 7 horas da manhã e vamos dormir à meia-noite, pensando no nosso trabalho, pensando na promissória a ser paga no dia seguinte, pensando na conta do padeiro, mas pensando, acima de tudo, que este trabalho que estamos realizando engrandece o país. A coordenação dos esforços nos níveis estaduais, federais e municipais, como o ministro tão bem disse, é qualquer coisa que hoje começa a ser entendido para além da política comezinha que se praticou durante muito tempo neste país. Política comezinha e que circunscrevia áreas muito pequenas no município, no estado e na federação. E por que, principalmente? Porque o voto não era o instrumento de depuração tão importante como hoje ele o é. Os homens públicos hoje passam a entender que a inflação é pior que o desemprego. É duro dizer isto, mas é verdade, porque a inflação corrói todos nós, mesmo os 10% eventuais de um desempregados. Esses 10% sofrem da mesma maneira o processo de inflação. A inflação nunca foi um instrumento de crescimento. E quando nós vemos hoje, não só a vitória do presidente Lula, como também o Plano Real instituído pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, que também iniciou esse processo de reformas, nós vamos ver que a estabilidade monetária é realmente a base deste desenvolvimento prodigioso que o Brasil tem tido e está tendo.
Se não temos ainda os números todos do crescimento, é porque solapamos as instituições brasileiras, políticas econômicas, por longos períodos onde a inflação tomou conta do aspecto econômico, financeiro, moral e social. Esta estabilidade monetária que está dando a credibilidade ao país para que continue a ser recebido no exterior e entre nós mesmos como um país sério. Eu poderia aqui, talvez, nesta noite, não quero tomar o tempo de tantos amigos que aqui estão, mas talvez explicar um pouco porque a DVB, talvez, e os conselheiros da DVB acharam que eu poderia representar alguma coisa na visão global. Eu me lembro que em 1975 nós fizemos, eu era presidente da Anfávia, e nós fizemos o primeiro grande movimento de abertura empresarial política do Brasil no mundo. Eu me lembro que nós fizemos lá em Salzburgo, e Salzburgo foi escolhido por uma questão absolutamente prosaica. O ministro Mário Henrique Sinos, todo mundo sabe, gostava muito de ópera. E um dia que eu fui levar a ele a ideia de nós fazermos uma pequena reunião empresarial do Brasil, que seria a primeira daquela época, a primeira abertura do Brasil empresarial, naquela ocasião, o ministro Simons, jantando com ele, me disse o seguinte: muito bem, nós estamos de acordo, o presidente Geisel está de acordo, nós vamos fazer aqui, vamos 4 ministros para lá e tal. E onde é que vamos fazer? Eu disse: vamos, Mário, onde é que você sugere? Aí a ilustre mulher do Mário Henrique disse: não, se vamos fazer na Europa, vamos fazer Salzburgo, assim assistimos uma boa ópera. Fomos lá, fizemos uma reunião que estava de 150 pessoas, nós tivemos 3.000 pessoas participando do mais alto nível empresarial do mundo todo. Nessas 3.000 pessoas representaram um início de em 2 anos, o Brasil dobrou o seu nível de recebimento de investimentos diretos. Algumas outras coisas surgiram, o Marco sugeriu alguma coisa a mais na questão do presidente Lula. Teria feito para o presidente, se fosse o candidato Serra, teria feito com o presidente qualquer que fosse o candidato. A mensagem que o presidente Lula foi perguntar-me era o seguinte: será que eleito eu poderei conviver com esta inflação que vai se estabelecer? Será que eu poderei conviver sem ter os mercados financeiros conhecendo a mensagem? E a resposta que eu dei diz: com este programa que aí está, certamente 6 meses serão o tempo necessário para repetir o que a Argentina está passando neste momento. Então, eu teria feito com qualquer dos candidatos, não me filiei a partido nenhum, sempre tive amigos em todos os partidos, mas achava que naquele momento era muito importante que alguém que tivesse um diálogo na Casa Branca, ou tivesse um diálogo em algumas outras áreas de influência, pudesse ajudar o Brasil a encontrar o seu rumo, e este rumo provou-se estar sendo um rumo positivo. Eu estou de acordo com várias coisas, inclusive o que o ministro disse, importantíssima. Sou contra mexer-se na legislação trabalhista. Nós temos que subir o valor dos salários, temos que subir a capacitação profissional, temos que dar estabilidade a quem trabalha para nós. Tempo de crise não é para cortar aqueles que têm menos a receber. Tempos de crise é para aprimorar certos instrumentos que aí estão, mas não começamos deste nível e exatamente de punir aqueles que trabalham e que têm menos. E daí advém certamente uma outra tese, que é da melhoria do ensino, da educação em todos os níveis. Evidentemente, e eu vejo o Brasil, antevejo o Brasil, dentro dos próximos 10 anos como uma das 5 maiores economias do mundo. Vejo muito bem o que diz o ministro Mangabeira, de que só temos um país a quem nos assemelhamos e que tem
a densidade de nação que o Brasil tem, que são os Estados Unidos. Mas eu acredito que nós temos, além disso, nós temos aqui uma tal complacência, não diria complacência, uma tal convivência, uma tal responsabilidade social que vai levar, sem nenhum dos impactos sociais que houve nos Estados Unidos, a chegarmos a uma sociedade igualitária e que seja absolutamente formada no sentido de acreditar no Brasil como uma das 5 maiores nações dentro dos próximos 10 anos. Eu não tenho errado muito. Evidentemente, aqui o Luiz e o Marcos contaram várias coisas, e eu me lembro daquela história, todos veem as pingas que eu tomo, mas não veem os tombos que eu levo. Evidentemente que percalços tive na vida, passeios, e não acertei todos. Em negócios, me perguntaram ainda outro dia, quais são os negócios que você perdeu e gostaria de lembrar? Eu disse, olha, eu sou muito democrático. Se eu tiver no final da minha vida tido 50% dos votos mais um, eu estarei eleito. Os negócios que eu perdi, eu esqueci. Vamos ver aqueles que eu consegui fazer. E eu acho que o Brasil hoje está nesta posição de dizer o seguinte, eu estou fazendo os negócios com o país que nos levam certamente a esta 5ª posição. Não mais da posição, por exemplo, que eu tive humildemente de pedir e de organizar na vinda do presidente Reagan, eu era presidente da Confederação Nacional de Indústrias, de sugerir ao Jorge Schultz, que era do nosso conselho, que tinha se transformado em secretário de Estado, que abrisse uma linha de crédito para mostrar ao mundo, quando chegasse ao Brasil, de $1 bilhão naquela ocasião, para demonstrar a confiança no país. E pior ainda, no mesmo ano, o Carlos Langoni, que era presidente do Banco Central, me telefonou, eu estava em Nova York no dia 22 de dezembro, o Carlos Langoni me telefonou, Mário, você precisa de me ajudar, eu não vou fechar as contas este ano. Os cheques da Arábia Saudita prometeram dar $500 milhões para fechar as contas, mas eles desapareceram. Dá para você falar com alguém aí? Então eu liguei para o Schultz, que estava na Califórnia, que era secretário de Estado, e no dia 26 os dinheiros chegaram ao Banco Central do Brasil. E o Langoni, que foi muito gentil, telefonou, ele disse, olha, Mário, muito obrigado, vou passar um ano novo muito agradável, conseguimos fechar o balanço. Quando nós vemos o Brasil hoje, com 200 bilhões de reservas, vemos o Brasil com 1,5 trilhões como economia. Vemos 40 milhões de brasileiros tendo ascendência social para criar exatamente o que disse o ministro, um novo país dentro do próprio país. Nós só podemos olhar isso para frente como um degrau certo de que essa transgressão política e social e econômica das nossas fronteiras vai se efetuar ainda no curso desta geração que está hoje começando e que está tomando o poder nas várias áreas da área econômica, política e administrativa do país. Portanto, aqui, ao agradecer a todos os senhores, ao dizer da alegria de termos aqui tido pessoas de tantas e tão variadas profissões e variadas posições, eu queria dizer apenas as palavras finais. Nós, no Brasil, acreditamos. Nós, no Brasil, não pedimos. Nós, no Brasil, conquistamos aquilo que nós queremos. Esta é a mensagem que, se eu poderia deixar aos senhores, é esta. Vamos todos acreditar, porque todos estamos numa grande nação.